Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, quarta-feira, mais uma ação em reação, 17 de abril de 2019, hoje com a presença do advogado Sidney Pereira Costa, aqui comentarista do programa, e também comentarista, consultor empresarial, jornalista Moisés Fernandes. Tudo bem? Hoje é um programa que está sendo transmitido pelo canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra, e também você pode acompanhar, como sempre, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa passa agora às 13h15, também às 23 horas e à 1 hora da manhã, suas reprises e reapresentações. Se você quiser mandar perguntas ou participações para o programa de hoje, elas vão ser lidas no intervalo para serem colocadas no segundo bloco, de preferência temas da cidade, temas atuais ou temas que estão sendo discutidos aqui, né? Às vezes nós estamos falando de Santos, Guarujá, a pessoa vem com um negócio lá da Inglaterra, aí às vezes desfoca, mas a gente tenta atender a todos. O telefone é o 13 99711 5545. O 13 para você mandar o WhatsApp aqui para a TV Com, para que a gente possa interagir com o telespectador. Lembrando que essas mensagens apenas para o programa ao vivo. Nós recebemos mensagem às 11 horas da noite, 1 hora da manhã, ficamos contentes, respondemos todas, mas não tem participação porque o programa ao vivo é apenas às 13h15. Hoje a pauta está grande, né? O aeroporto do Guarujá, solenidade em Brasília, sai ou não sai? Presença do Suman, do Bozelinha, da deputada Rosana Vale, né? Acho que agora sai o aeroporto, né? Vamos torcer, já tiraram, vamos torcer também. Fábio Lima de Deus, esse é o nome da fera, 40 anos, é aquele flanelinha que fica incomodando todo mundo na Jambo, é incomodando, né? À noite ele fica lá dançando uma dancinha do não sei o quê, né? Tal. E de dia ele fica obrigando as pessoas a comprar cartão, principalmente a pessoa da terceira idade, né? E ontem ele encontrou, né? O PM aposentado de 79 anos, né? PM reformado, puxou o revólver para ele, ele ficou puxando o revólver e tomou um tiro acidental na mão, né? Então, realmente, é aquela questão do morador de rua, né? Muitos são dependentes de drogas liberadas ou não, outros também têm problemas psíquicos e a sociedade não tem como enfrentar esse problema, né? Até o Fábio Jordão, nós estamos perdendo de 5-0. Até o Fábio Jordão começou, né, a fazer o que todo mundo, o que os especialistas, né, inclusive eu sempre defendi, que era chamar as universidades, os advogados, OAB, os jornalistas, imprensa, interessados, médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas da comunidade, enfim, né? Mas fez um trabalho por um período, né? Depois já foi para outra secretaria e esse trabalho a gente espera que seja continuado, né? Porque realmente essa questão do morador de rua, as prefeituras, a população, o Estado e a nação perde de goleada, né? Sempre nós estamos perdendo de goleada, né? Cada vez mais moradores de rua, as pessoas não sabem o que fazer, muitas pessoas de bom coração, Esseles Crack, prato de sopas, meninas bonitas, rapazes elegantes, que poderiam estar aí na balada, poderiam estar no cinema, poderiam estar em casa vendo televisão, né? Mas ficam na rua distribuindo alimentos. A prefeitura, o poder público, especialistas dizem que é errado, eles dizem, não é o filete, que é errado, porque fixa pessoalmente na rua, deveriam ser levados para o equipamento, enquanto fica essa briga de gregos com troianos, um dá esmola, outro não dá, outro nós não vamos chegar em lugar nenhum, e eles vão aumentar sempre.
Nós temos a questão do Santos também, que joga hoje às 19h15 contra o Vasco. O Corinthians joga com a Chapecoense, né? O Corinthians do 0-0, de todo mundo lá atrás, joga hoje. Mas o Carille vem conseguindo espaços jogando desse jeito, né? E também temos várias participações aqui. Uma ciclista que morre ontem, né? A ciclista foi ali na região do Canal 3 com a Joaquim Távora, né? Foi pega por um caminhão. Tem a questão do ângulo morto, né? Que você não consegue ver, tal. Tem a questão também do cara que está distraído no trânsito, tem a questão do ciclista que anda fora da ciclovia, mesmo tendo ciclovia, né? Essa questão toda aqui. Mas no Canal 3 não tem ciclovia, né? Me parece que no Canal 3 não tem ciclovia. Não tem ciclovia, ela estava no leito carroçável, infelizmente deixou a filha na creche e morreu. É complexo. Moisés Fernandes, uma quarta-feira aí, tempo nublado aqui na Baixada, para quem está vendo o programa Fora de Santos, com a dona Norma no Rio de Janeiro, que mandou um abraço para vocês. A doutora Jacirema Jabuticabal, pelos aplicativos. É uma grata satisfação ter o seu retorno ao programa. Eu que agradeço, Filete, agradeço a TV Com, agradeço a você, né, em especial, ao Sidney, que vai estar fazendo esse programa hoje com a gente. E é sempre um prazer estar voltando aqui à TV Com para falar sobre os assuntos aqui da nossa cidade, falar sobre Santos, falar sobre a Baixada Santista e também sobre aqueles assuntos que, de certa forma, envolvem, né, o noticiário nacional, aí, estadual, e a gente tem muita coisa hoje, de alguma forma, para falar, né? Tem um governador que foi da declaração, ex-governador na Polícia Federal, Alckmin, né? Exatamente. Então tem coisas importantes também acontecendo no recurso estadual. Bloqueado, né? Teve já um recurso bloqueado. Então são situações que de certa forma envolvem a cidade, né? Porque isso envolve partido, envolve uma série de caciques aí da nossa política. Sidney Pereira Costa, que eu apelidei de Sidney Poeta, mais uma vez aqui na TV Com, numa quarta-feira. Então, eu venho renovando também os mesmos votos do Moisés. A gente tem habituado a fazer uma observação com responsabilidade. Ele tem interesse na cidade, é jornalista. Também divaga aí sobre os projetos empresariais e tudo isso está muito comprometido se você não é amigo da corte hoje. Existe uma corte, aliás, várias cortes estão pontuando no país, inclusive a gente vai ter que limitar o que fala, porque depois do despacho do ministro Alexandre de Moraes, estará sob controle qualquer crítica ácida ao STF. Seu programa deve estar na mira também. Não, que o programa não fez tantas críticas. Nós já fizemos, já teve o João Vilela aqui, que quando teve erros, que ele achou erros, mas é questão da democracia, né? Se não dá para pôr uma mudança nas pessoas, né? Bom, mas essa questão dos moradores de rua, né? O Fábio Lima de Deus, 40 anos, é aquele que fica em frente a Jambo ali, né? Fica a Jambo. Se você passar ali, passasse todos os dias lá, ele estava lá, às vezes ficava à noite, né? Que durante o dia eu trabalho aqui na TV, rádio, então a gente não tem muito tempo. Mas quando eu passava a noite, ele ficava às vezes dançando lá na rua e tal. Mas à noite não incomodava muito, né? Não incomodava muito. Ficava mais tendo aqueles tipo, uns ataques, né? Uns ataques que deve ser feito das drogas, né? Já que ele foi preso por tráfico, já foi preso por tráfico, por porte e tal. Então eu posso falar com propriedade que ele já tem ficha, né? Já tem aquela ficha corrida, né? E fica na rua, né? Uns dão comida, outros dão esmola, outros não dão nada, tal, e acaba perturbando geralmente o pessoal da terceira idade. Se Moisés para lá, ele olha Moisés e fala, ih, vai ser confusão, aí ele vai mais na manha. Mas quando pega uma senhorazinha, tal, né? Eu até contei, Moisés, que outro dia eu estava ali na Praça Rotary, né? E tinha um rapaz da CT de moto, e a senhora estacionou e foi comprar um ticket na frente, que na frente da Praça Rotary, no Gonzaga ali, vende o ticket. E o morador de rua, o guardador de rua, o ultra guardador, né, que a gente chama qualquer coisa aí, né, e eles incomodaram a senhora e tal, e eu falei pro cara da CT, pô, você quer que eu vá lá? Eu vou lá defender a mulher, porque você, mas a minha função não é essa, sua função sim é essa, você é funcionário público, sua função é essa sim, tu tem que chamar a polícia e tal, e resolver falar, ô meu irmão, a mulher vai comprar na banca e tal, quer dizer, ele viu tal, já no outro dia tinha um outro guardador da CT lá, um outro de moto, e com a mesma situação com outra pessoa, ele foi lá e tomou providência. Falou, meu, aqui você não pode ficar aqui não, some daqui que tem cartão para vender na banca, isso é crime que você está fazendo e tal. Então, se todo mundo só se limitar à sua função, né? Você está numa UPA secretária, vê uma senhora entrando lá, o guarda, não poder ajudar ela, não, eu sou guarda, não posso ajudar a senhorazinha. Se cada um quiser ficar no seu quadrado, nós não vamos construir uma sociedade melhor, né? Então, realmente, nota 0 para o funcionário da CT que viu isso e nota 10 para outro funcionário do outro dia, também da CT, que vendo esse problema, foi lá e resolveu, né?
Essa questão dos moradores de rua, né, é uma questão que está cada dia mais que passa, está mais preocupante aqui na nossa cidade. Eu sei que essa é uma questão de conjuntura nacional, quiçá até internacional, né? Quando você pensa nos estados, a gente tem também um aumento dessa demanda dessas pessoas que estão de alguma forma na rua. Só que o que eu percebo é que Santos, isso está assim, exacerbado, né? Assim, a gente passeia em outras cidades, vai em outros locais e a gente não vê a coisa da forma como está em Santos. Né? E você sabe também que eu dou consultoria para empresas. Né? E aí Falamos aqui, consultor empresarial. E aí eu queria traçar um paralelo em relação a isso. Toda vez que a gente entra dentro de uma empresa para desenvolver um trabalho de consultoria, o que a gente faz, Filete? A primeira coisa que a gente faz, a gente entra num corpo, né, ou numa empresa desconhecida. A gente não tem conhecimento das pessoas, da direção, da cultura da empresa, daquilo que é importante, qual é a missão, os valores, né, o que eles buscam, né, quais são as metas, o que se quer de alguma forma. Né? Então, o que a gente faz primeiramente? A gente pega aquele problema e a gente cria um diagnóstico. Então, a gente traça um diagnóstico dentro da empresa para entender verdadeiramente onde aquela empresa está, onde ela quer chegar, mas o principal, onde ela está. A partir desse diagnóstico, a gente busca traçar um planejamento, com metas, com uma série de situações, observa as ferramentas que a gente tem dentro da empresa, que são disponíveis, para que a gente possa exercer de verdade um trabalho e alcançar as metas. E para isso a gente precisa executar, né? Aí a gente vai ter que fazer esse trabalho com outras secretarias, né? Com uma série. Quando a gente traz isso para Santos, eu não vejo que exista um diagnóstico. Eu não vejo pessoas à frente da secretaria verdadeiramente querendo resolver esse problema. Eu não vejo um planejamento dessa situação. Eu não vejo um trabalho que de alguma forma trabalhe com as secretarias, porque eu acho que para resolver essa questão a gente precisa trabalhar com a Guarda Municipal, a gente precisa trabalhar com a Secretaria de Planejamento, a gente precisa trabalhar com a Secretaria de Saúde e envolver várias outras secretarias. Os munícipes também. Os munícipes também, por exemplo, eu anotei aqui essa questão de dar comida na rua, né? Você falou, eu não sou contra, eu sou contra. Não, eu estou falando que é o mediador, a gente não pode ter tendência. Sim. Tipo assim, eu tenho minha opinião pessoal, mas se eu der minha opinião, talvez eu faça com que você, telespectador, então eu quero deixar vocês à vontade. Eu estou falando que tem gente, por exemplo, outro dia eu passei no Canal 5, não te interrompendo, mas um monte de meninas assim, carros bonitos, pessoas bem arrumadas, distribuindo. Então, são jovens. Eles, de uma certa maneira, tipo assim... São bem intencionados. São bem intencionados, mas talvez seja um trabalho que devia ser feito junto com o poder público, não é isso? Exatamente. Ou seja, então assim, essas pessoas que estão bem intencionadas e que querem desenvolver esse trabalho, elas deveriam procurar o albergue, deveriam procurar então a prefeitura. Para quê? Para que se fizesse esse trabalho de distribuição justamente onde? Onde a gente tem abrigos. Para fixar essas pessoas, para que a gente possa cadastrar essas pessoas, saber quem são essas pessoas, de onde elas vêm, né, se elas têm passagem pela polícia, se tem uma série de situações. E para isso você precisa do envolvimento necessariamente do poder público. Aí quando você fala, não, o Flávio Jordão teve à frente da secretaria, de repente saiu da secretaria e foi para outro lugar. Então, ou seja, não se tem planejamento. Porque falaram que a secretária anterior ficou tempo lá e as coisas ficaram meio paradas. Bom, legal, então vamos ver se é culpa dela mesmo ou se é do sistema. Aí o Flávio chegou, fez um seminário, fui no SESC, estava lá da Algisa psicóloga, tinha médico, fez um seminário 7 horas da noite, um horário bom. Eu saio às 8, 8h30 no meu trabalho, mas dá para um dia sair mais cedo. Legal, foi bacana, entendeu? Bacana. Tinha muita gente, pessoas que dão comida na rua, pessoas de entidade, grupos, pessoas espíritas, evangélicas, católicos, de todas as religiões, estava legal, né? Então ele estava mobilizando a sociedade. Aí ele fez isso, teve 2 encontros, talvez tenham 2 grandes encontros, né? Eu fui nos 2. E depois, né, ele sai para outra secretaria, aí a outra secretária começa, o outro secretário, né, começa tudo de novo, tal. Sei que tem algumas coisas que estão... Teve a defesa da mulher aqui, estava fazendo um trabalho bacana, tal, mas
realmente parou tudo, não é isso? Sim, exatamente, porque você não respeitou esse planejamento, ou seja, não é possível que tenha se feito um planejamento só para alguns meses, né? Quando você pensa nessa questão do morador de rua, eu imagino que você tenha que fazer um planejamento de curto prazo, mas você tenha que ter necessariamente um planejamento de longo prazo, né? E para isso você precisa ter certeza de quem são as pessoas com quem você vai trabalhar. Então, quando você coloca um secretário lá, e aí não estou dizendo que a culpa é dele, mas que... Ele pegou um pepino, mas ele começou a fazer o trabalho certo. E aí você tira essa pessoa, então, que está fazendo um trabalho certo, para quê? Assim, então, ou seja, não está certo. A gente percebe que não tem uma direção, ou seja, que não se respeita um planejamento, que a coisa não é bem feita. Por exemplo, vou te dar por exemplo, eu acho que a Guarda Municipal poderia participar de alguma forma com relação ao cadastramento dessas pessoas. Assim, quem são essas pessoas? Até porque isso envolve uma espécie de policiamento, porque muitas dessas pessoas, pelo menos são os números que a gente ouve falar, tem passagem pela polícia. Então, essas pessoas poderiam ser conduzidas de alguma forma para um outro fim, não as pessoas, né, aí você tem pessoas que não têm passagem pela polícia, mas que de repente são usuárias, então essas pessoas tinham que ser conduzidas de alguma forma para a Secretaria de Saúde, de alguma forma teria que ter... distúrbios mentais, tem que ter outro setor. Também outro setor, então, ou seja, você precisa fazer um trabalho verdadeiramente, e isso não vai ser solucionado com um mês, com 2 meses, com 3 meses, isso são anos, ou seja, para que a gente consiga de alguma forma minimizar hoje esse problema, que é um problema gritante. Eu parei ali num restaurante aqui, você sabe, a gente almoçou lá, a Dona Cututa fica o quê? A 2 quadras daqui? Sim. Na vinda de lá até aqui eu passei por 6 moradores de rua. Um completamente alcoolizado, isso eu estou falando aqui de 2 quadras aqui no canal 1, a gente está aqui, para quem não sabe, quase em frente à Beneficência Portuguesa, canal 2, entre o canal 2 e o canal 1. Vigiada, porque tem 2 hospitais, tem 2 clubes de futebol, 3, né? E eu passei por 6 moradores de rua, ou seja, 6 moradores de rua, um estava embaixo de um papelão, o outro estava cuspindo, literalmente cuspindo alguma coisa que ele estava bebendo, que eu não sei se era álcool. Então, assim, esses foram os que chamaram mais atenção. Mas se você sair daqui agora e fizer uma live, alguma coisa, vocês vão ver que esses 6 moradores vão estar aqui de novo na nossa região. Então, é algo que está aumentando. 6 numa quadra que você pegou, em 2 quadrinhas, né? Então, ou seja, é algo que a gente precisa de alguma forma trabalhar. Mas para isso, precisa ter um diagnóstico dessa situação, precisa ter um planejamento e precisa respeitar a execução. E só para finalizar, para a gente poder passar para o Sidney, essa questão da comida, de dar essa comida na rua, ela tem que ser evitada, porque senão de verdade você fixa essas pessoas na rua. Eu entendo o bom coração, isso tem a ver com o santista, que é boa praça, que sempre quer ajudar, mas isso faz com que essas pessoas cada vez mais se fixem na rua. Quando você fala com especialistas da área, isso na verdade atrapalha todo o trabalho que vem sendo feito. Por quê? Porque você acaba fixando aquela pessoa ali, porque ela sabe que ali vai ter a sopa, né? Ela sabe que ali vai ter o sanduíche que vai ser distribuído. Então ela fica justamente ali e exposta a uma série de situações, né? As drogas, a violência, uma série de coisas que pode acontecer. Que se ela tivesse dentro de um aparelho da prefeitura, isso poderia também ser evitado. Sidney Costa, questão do morador de rua, né? Muitas pessoas no Gonzaga sempre falaram de esses moradores que, né? No Gonzaga, talvez para o seu bairro que vão mais pessoas, né? Porque tem 3 shoppings, cinemas, tá? Mas no Aparecida também tem, sim, mas o shopping da Aparecida é bloqueado, né? É um shopping que é um shopping, mas o resto... Agora o Gonzaga tem lojas, tem lojas 24 horas para alimentação, tudo, muitas que fecham meia-noite, tem cinemas, tal, tem praças de alimentação que não fecham à noite, tal. Então é o reduto de mais jovens, que vai mais gente ao Gonzaga, né? E com certeza se vai mais gente, tem mais dinheiro, mais troco, mais moeda, mais tudo, né? Então é o bairro que é mais afetado. E sempre falavam desse morador de rua, daquele que fica em frente à padaria lá perto da Praça Rotary, que pesa quase 2 metros de altura, que é forte, né? E realmente tem problema mental e fica abordando as pessoas de uma maneira um pouco mais forte, enfim, né? Pois é, Filete, o telespectador mais fiel do teu programa pode até se surpreendido que eu não apartei. Eu estou à vontade, o Moisés Fernandes já fizemos pelo menos umas 3 vezes o programa junto. Você sabe que eu apartei tudo. Mas eu fiquei esperando uma palavra aí de ordem, uma palavra de ordem que no momento ela causa até espécime para ser falada. E não veio a palavra de ordem. Então, no aspecto técnico do problema que Santos está emergido mais do que as outras cidades,
e você ainda apontou o bairro do Gonzaga, que está em pior condição dessa desgraça humana que a gente está vendo cada dia aumentar, de pessoas sem nenhuma oportunidade, sem cuidados mínimos de saúde e tudo mais. E a gente vai ter que se acostumar com essa visão. E eu fiquei esperando essa palavra. A palavra é o seguinte: amor. O caso é sério. Nós estamos numa crise. Já quando não está em crise, já é difícil a gente sentir amor para muito longe daqueles que nos são bem próximos. A começar dentro de casa. Eu não sei, os casais, quando não dá certo, o ódio já, marido e mulher, aqui em Santos, inclusive, tem muita história de gente odiosa, de casais que não deram certo, e aí, todo mundo sofre. Mas os filhos, principalmente, são sempre vigiados. Aliás, parabéns aí para o Pedro, que se não conquistou nada até ainda, conquistou o teu carinho e a tua proteção. Tudo que um filho precisa é isso, e ele entendeu muito bem. Fez aniversário ontem, bombou nas redes sociais lá, e ele acha que entendeu o teu carinho e a tua proteção, e é tudo que o pai pode fazer, e você está fazendo muito bem. Então, tá aí, parabéns por isso. Obrigado. E a gente não teve a oportunidade de ir lá, até por outros compromissos, mas eu iria para te abraçar nesse sentido, porque nesse sentimento de pai a gente tem algo muito forte. Você sabe como é que eu cuido da minha filha, que ontem ganhou um prêmio lá em Beverly Hills. Eu mandei um abraço. Ontem ganhou um prêmio lá, 3 meses de CEO da Luminaire, uma empresa de imóveis sofisticados lá, já ganhou um prêmio de empresário do momento lá. Estava lindíssimo e tudo mais. Então, resultado do que você vem fazendo, e vai colher os mesmos frutos. Então, essa palavra, amor, ainda mais em crise, ela desaparece. E é impossível você trancado no seu carro, muitos até com os vidros fechados, ar-condicionado, desce, já entra no teu prédio e tudo mais, você conseguir olhar, pelo menos 5 minutos, a condição desumana dessa gente que está vivendo em rua. E tem 3 tipos que vivem em rua. Esse que tomou um tiro na mão é um dos tipos. É o que já desistiu, não tem oportunidade de emprego, está se virando ali guardando o carro e cria problema. O guardador de carro tem o viciado, que também está na rua, e tem o que vem de fora, dentro desse conceito que você falou. Santos, uma cidade que ainda tem um porto, que tem uma história, e ele fala, quem sabe mudando para lá, sai mesmo de lugares longes. Não vem aqui só do litoral, não, como também tem do litoral. E chega aqui, não arruma onde morar, não arruma emprego, vai para a rua. Filete, vai para a rua, às vezes até com formação. Nós entrevistamos uma vez numa live, assim, que ele veio do Ceará andando. Andando. Ele parou em Vitória, parou no Rio de Janeiro, foi vindo. Santos tem uma história, né? Santos tem uma história, inclusive, pujante. As torres também desafiam dizer que há um progresso econômico aqui. Tu lembra como era só de casas a questão de 20, 30 anos atrás? Hoje essas torres fazem um cinturão que passa uma prosperidade. E isso tudo acaba trazendo a pessoa para desafiar. E as faltas de oportunidades, elas são bastante grandes por falta de uma gestão dirigindo para parcerias. O serviço de clubes de assistência, tivemos muitos clubes de assistência, o Rotary ainda permanece, mas tivemos o Lions, tivemos o Elos. Aonde andam esses clubes de serviço? Perderam a força. O Elos era no Gonzaga, no antigo cinema Alhambra, né? Depois ele passou para o colégio treinasse. Aliás... Depois passou para a minha clínica, quando eu fui presidente. Então, tinha lá, não sei onde mas o Elos ainda tem, com o Frutuoso está. Eu não sei onde está essa comunidade Lusíada, que era fortíssima aqui em Santos e ajudou muito aqui em Santos. E era o Elos que congregava essa comunidade. Sim. E não sei o que aconteceu. As pessoas foram por gente eterno, algumas, e o jovem, hoje, muito plugado no smartphone, tal, não veio junto, né? Tipo nos clubes e tal. Então, existe uma dificuldade de, por exemplo, quando eu fui presidente, tinham 120 sócios. Larguei com 142. Mas depois, se a pessoa não tem um local, eu tinha um local na minha clínica, fazia eventos lá, punha dinheiro do bolso. Então, né, como o Marcelo Teixeira pôs dinheiro no Santos, outros puseram dinheiro em outros clubes, eu punho dinheiro numa quantia bem menor do que essas pessoas puseram nos clubes, né? Bem menor, mas quantos eventos que eu pus R$1.000, R$2.000, para o evento sair um jantar. Depois, às vezes recuperava metade, mas para o evento sair você tinha que adiantar. Então hoje o clube, se não tiver um presidente de acordo com, lógico, um Elos Clube que é um clube menor, um presidente
que tem uma condição, um Santos Futebol Clube, de repente, se não fizer uma boa gestão, tem que ser uma pessoa bem mais, né? Mas se você não puser, às vezes, dinheiro do bolso, o evento não sai, entendeu, Cid? E aí foi saindo sócio, às vezes a gestão, o presidente não quer fazer isso e, consequentemente, vai saindo sócio. Hoje está com o Frutuoso, que é um bom presidente, está mantendo o clube, mas, logicamente, não tem esse número de sócios todos, enfim. Então, a pujança desses clubes de serviço ajudava muito a diminuir gravemente esses problemas. Eu quero respeitar o pensamento técnico do Moisés, que foi perfeito. Ele usou uma palavra que vai ser o Shazam para eu encerrar esse meu pensamento, essa minha reflexão. Se não vou transformar na palmatória do mundo, eu trouxe logo uma palavra dessa, que hoje em dia a gente vai ter que aceitar como um desafio, amar o outro, aceitar como um desafio, até da doutrina cristã, que está difícil essa palavra. Mas eu quero respeitar o pensamento técnico. Ele falou, precisa minimizar. Moisés, aí está o Shazam. Esse governo do Paulo Alexandre parou de minimizar esse problema. Não dá para extinguir o problema, dá para minimizar, mas não está sendo feito nada. Vai para 8 anos que não está sendo feito nada. E por isso recrudesceu. Não sei se você já teve a oportunidade de transitar pela linha do VLT e passar no túnel de acesso do Zé Menino para São Vicente. O vereador Fabrício fez uma live lá. Se você passa por ali, você vê o que é não estar fazendo nada para diminuir esse problema, que é de humanização. É de humanização. Eles estão morando todos lá. Hoje o VLT, ele diminui a velocidade para poder transitar naquele túnel, com o risco de fazer até um acidente letal ali. Então essa palavra minimizar. Mas também é errado, né, Sidney? Um cidadão de bem que paga imposto, por exemplo, você não arriscaria... eu ia entrar nisso, Você não arriscaria pegar sua filha, que veio dos Estados Unidos aqui, falar, filha, vamos dar um passeio, vamos lá no... Vai ter uma tá horrível, vai ter uma solenidade ali de manhã no Clube dos Ingleses, e depois nós vamos andar pela hora da praia de São Vicente, eu quero te mostrar o túnel do VLT. Tu não entraria ali, porque o vereador Fabrício, e aqui a gente está dando nome, ele fez uma live lá, ele falou pessoalmente para mim, a gente vai trazer ele aqui no programa, ele falou para mim que tomou, jogaram um pau nele, ele fez a live, ameaçaram ele foi com 4, 5, quer dizer, ele foi com 4, 5 já preparado, mas quando ele começou a filmar, os mais drogados, começaram a ameaçar, e ali tem drogado, tem tudo, tem fugitivo, né? tem você tudo. Acabou ajudando na sequência. Isso. As premissas, entra aí as premissas. Não dá para o particular pensar nisso. Você falou bem, eu quero conhecer a linha do trem, vou pegar minha filha e chegar lá e tomar um pacto com esse momento horrendo de falta de humanização. Então, essa premissa não é nossa. Essa premissa é do poder público. Para isso a gente vota, põe lá, para gerir. Não é para gerir investimento do CAT na ponta da praia de 130 milhões de reais. É para gerir os problemas também. Por favor. É para gerir os problemas. Não é só dos grandes investimentos da cidade. Os problemas. E, nesse sentido, a premissa é deles. E eles não vêm observando nem o legislativo e nem o executivo, nenhuma situação. Agora, é claro que o Moisés falou algo e eu vou complementar. Eu não quero retirar nada do que ele disse. Está tudo perfeito. Numa situação que nós estamos, de 8 anos sem minimizar o problema, sabendo que a fome é o primeiro sentimento que leva a coisas desgraçadas, a pessoa perde o controle com fome. A pessoa parte para limites do seu gesto, até da agressividade. Levar comida e tudo mais está sendo feito, vamos bater palma, por favor. Alguma coisa está sendo feita num cenário que não se faz nada. A partir dessa premissa que o gestor tem que ter, entra o que ele falou. Controla de onde veio essa gente. Quem são os familiares dessa gente? Fazer uma pesquisa da vida pregressa dessa gente. Essa gente não veio de Marte e nem ET. São seres que têm história de família. Isso tem que ser recuperado urgentemente. A partir daí, assumir responsabilidade. Existe até lei, né, Filete? Existe até legislação, abandono material. Você abandona pai e mãe, dá problema de cadeia, abandono do filho. Existe até lei para consertar, desde que você descubra a história familiar dessa gente. Agora, tudo isso é um trabalho duro, um trabalho que a premissa é do gestor, é da autoridade municipal da cidade. Mas agora, não dá para a gente
que tem um mínimo de sensibilidade, lidar com isso sem nem levar comida. Aí eu peço vênia para o nosso Moisés e abono todo o resto, e é porque eu também já me envolvi, já fui levar comida também com esse grupo. Mas quando a gente fala em levar comida, por exemplo, assim, há um tempo atrás eu desenvolvi um trabalho dentro do albergue noturno de Santos. Eu acreditava que se a gente levasse uma palavra para essas pessoas, né, eu dou consultoria para a empresa, eu dou palestra, dou treinamento. Conselhos, tal. Conselhos, por que não dar palestra, seria uma espécie de palestra? Público-privada seria melhor para esse momento, sabia? Por que não dar um conselho para essas pessoas? Pode, isso. Né? Mas eu acredito que esse trabalho que é importante, da alimento, de uma palavra, de uma ajuda, de tentar pegar com que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho, ele fica muito melhor feito quando ele é feito através do poder público. Porque a premissa, como você mesmo disse, é do poder público. E tem que localizar essa história de família, então, tem que localizar. Mas para isso... não são ninguém. Então, mas para isso a gente precisa fazer esse trabalho da alimentação, se for feito, dentro dos aparelhos onde a gente tem. Então, assim, procura os aparelhos, faz uma espécie de uma parceria, ou oficial ou não oficial, para quê? Para que esse trabalho seja feito. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim para mim, mas essas pessoas não têm mais jeito. É mentira. É mentira. É mentira por quê? Porque quando a gente faz um trabalho, quando a gente leva, como eu levei, lá tinha um jornalista que foi para São Paulo e hoje está trabalhando em São Paulo. E eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele está no meu Facebook e ele sabe do que eu estou falando, porque eu não pedi autorização para fazer isso, e hoje ele voltou a trabalhar. Sim, foi por conta desse trabalho que o Moisés fazia no albergue? Claro que não. Foi por uma série de coisas que foram feitas. Tipo de pessoa que fica na rua. Foi por esse acolhimento que era feito no albergue, foi pelo banho que ele tinha oportunidade de tomar, foi pelo alimento que era disposto para ele ali naquele equipamento. E talvez, de alguma forma, eu tenha podido contribuir com isso. Reintegral, então, mas a gente não vai ter essa reintegração se a gente não fizer esse trabalho em parceria com o poder público. Eu acho que isso é o fundamental. Nós temos lá o Jornal Diário lá do Em Cima da Hora, o Filete, inclusive, é comentarista lá permanente. E nós temos um acompanhador, que é internauta, que está em Portugal. E levantamos esse problema. É grave, está grave. Toda hora a gente está tocando esse problema. Bom que veio para o programa. E o Gilson Neto, que está lá em Portugal, ele falou, Portugal resolveu o problema que vocês não estão conseguindo com o viciado. Separou um bairro lá que não entra polícia, só entra gente da saúde, comida e tem moradias. Tudo dado pelo município. É uma linha fechada de reserva para esse pessoal. Eles não ficam assim como ficam no túnel, ficam embaixo de teto, com acompanhamento de saúde, até com controle, por incrível que pareça isso, até com controle de drogas que eles possam tomar sem causar aquelas circunstâncias alucinógenas que traz prejuízo para toda uma comunidade. Sai louco pela rua, querendo bater e fazer. Fizeram um bairro lá. Fecharam o bairro, não batem em ninguém, não matam ninguém. E tem controladores de saúde que visitam, assistentes sociais, tem teto para todo mundo naquele bairro, não entra a polícia, só entra agentes de segurança da saúde e os drogados têm aonde ficar, mesmo que não é dando a droga pura e simplesmente. É um acompanhamento para ver se consegue fazer ele vencer essa ansiedade, esse desejo e voltar a ter uma vida normal. É um controle. E aí tirou isso lá na capital, viu? E tirou eles daquela situação misturada com a sociedade e que coloca em risco toda uma comunidade. No segundo bloco nós vamos falar sobre a concessão do aeroporto, sobre a demora das filas da DERSA, né? E o João Vilela alertou ontem sobre a construção dos Canal 7 até as balsas, de um setor só para ficar de filas, né? Então, diminuindo o leito carroçável do outro lado, né? Segundo o João Vilela que leu lá. Também vamos falar de leis da Câmara, né? A Câmara de Santos, que está, de uma certa maneira, querendo que 40 metros de distância seja o mínimo, né? De permitido, 41 já pode, para as pessoas venderem bebidas alcoólicas, né? E depois parece ter uma brecha na lei que não pode servir, mas pode vender. Então o cara não pode servir o uísque, mas pode vender a garrafa, né? Isso cria uma série de brechas. E também a questão, né? O cara tem uma casa a 42 metros, vai ser valorizado o aluguel. E o cara que tem a 38 não vai. Também tem a questão do vereador que quer acabar com os canis em Santos, né?
Veja bem, vereadora, isso aí não existe, é inconstitucional. Quer dizer que se a Luísa Mel quiser aposentar e vir para Santos, ter um canil, quer dizer que você que trabalhou a vida toda, você tem que fazer uma fiscalização, pegar um monte de engravatado da prefeitura, que todas têm, né? Então, falar, esses 2 engravatados aqui vão ser fiscais dos canis, ou seja, vamos combater os maus canis. Ah, mas tem 90% de mal. Sim, é normal. Tem 90% de mal, mas se tem 10% de bons, você não pode acabar, porque esses bons vão acabar. E os ruins vão para São Vicente, para Grande, para regiões, como quando vocês acabaram com os canis de segurança. Não adiantou nada. Foi tudo para Praia Grande, para Cubatão, para São Vicente, continuaram trabalhando, né? E por último também tem a questão da balsa, né? O Edson Dias e o vereador do Guarujá e o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim querem determinar o tempo de 20 minutos. Alguns falam que é inconstitucional, outros falam que não. Aí multa de 100 vezes o valor do pedágio, então de 13 o cara ganha R$ 1.300. Outros que não pagam a balsa, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Porque não dá para ter 9 balsas que precisam, 8, de repente tem 4 trabalhando, que o motor está velho, que o motor está ruim, faltou planejamento, né? Ah, porque uma balsa foi para Ilhabela, outra balsa foi para não sei aonde, e a pessoa que vai para a faculdade, que vai para o médico, que vai para o Guarujá e vice-versa, espera 1h30, 2 horas, tem que ser feito alguma coisa, né? Bom, é muito rápido o intervalo, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, com o Moisés Fernandes, consultor empresarial e jornalista, e o advogado Sidney Pereira Costa, que também comanda o programa na Rádio Web, junto com o Heraldo, né? Enfim, temos aqui várias participações. Vamos começar por essa aqui do Alcino. Os vereadores insistem em leis só para estar na mídia. É o Mário Sérgio do Campo Grande, desculpa, Mário Sérgio do Campo Grande. O Alcino está falando, belo debate, muitos moradores de rua, crise total no país e na cidade, né? Então, o Alcino, um abraço para o Alcino, mas não é uma pergunta, é uma afirmação. E o Mário Sérgio, essa questão da lei, né? Algumas leis que nós temos que escutado, né? Como a lei do vereador que não quer os canis de Santos, e para mim é inconstitucional, né? Quer dizer que você não pode
colecionador de selo, tá? Porque tem muito selo que tem fungo, pode dar doença, tal. Não existe isso, você tem que combater. Você tem 300 e poucos funcionários aí comissionados, deve ter gente trabalhando muito, demais, e deve estar trabalhando pouco. Vamos nomear esses caras de fiscais de canil, certo? Eles vão nos canis, canil da prefeitura, vai lá, vê se está bem cuidado, se não está, leva 2 protetoras, leva o pessoal do Codevida. Agora, porque tem 50 trabalhando mal, você vai penalizar 50 que trabalhando bem. Aí é complicado, né? Não concordo. A questão do Guarujá, que também a questão do Guarujá, dos 20 minutos da fila, que diz que é um problema estadual, não é município, tal, o vereador está no Carlos Banha Joaquim e Edson Dias do Guarujá, né? E também a outra questão polêmica é a questão do não poder vender bebida a 40 metros das universidades, aí Santa Cecília, Unimonte, né? Que é aquele problema que nem o vereador Douglas Gonçalves, Moisés, conseguiu resolver. Não é que o vereador tinha a obrigação de resolver, mas é que ele morava perto. Então imagine ter um problema eu sou vereador, ou Sidney, ou Moisés, ou você telespectador, e tem um problema na porta da sua casa, e você não consegue resolver. Quer dizer, no mínimo é uma coisa difícil até para o vereador lidar com isso, né? Então o ex-vereador Douglas Gonçalves sempre se queixava disso. E agora tem isso, mas as pessoas entendem que são leis inconstitucionais. Então, respondendo ao Mário Sérgio, o que você acha disso aí, Moisés? Então, acho que o Mário Sérgio tem toda a razão, acho que a gente está chegando próximo, né? De alguma forma, cada vez mais se antecipa, como a eleição ficou mais curta, né? O período que é considerado, né? De verdade, estamos em eleição. Ele falou que os vereadores querem estar na mídia. Ele falou, então tem muito vereador já, né? E não só vereador, mas tem prefeito também, tem candidatos aí querendo aparecer, né? Querendo criar essas situações, como essa dos 20 minutos da fila da balsa, que você sabe que não vai ser levado a lugar nenhum, até porque o vereador ele não consegue legislar numa questão que, na prática, ela não tem a ver com o município. E outra coisa, 100 vezes o valor, quer dizer que, poxa, se é R$13, beleza, vai pagar R$1.300, o cara vai com a família 3 dias no Tertúlia. Não existe isso, não tem sentido. Não existe então, assim, aqui, mas o vereador quer aparecer, né? Como essa questão, que é uma questão que realmente é uma questão que precisa ser enfrentada, mas ela não vai ser enfrentada através de uma lei que recebeu parecer de inconstitucionalidade. Então, ou seja, dentro da Câmara a gente tem quando uma lei vai ser votada, para você que está nos assistindo, ela passa por uma série de comissões e ela recebe pareceres. E quando ela recebe parecer de inconstitucionalidade é porque na prática essa lei não pode existir. E aí o que fizeram os vereadores? Eles derrubaram o parecer. Então, assim, aí não tem o menor sentido. Por quê? E o vereador hoje falou assim, eu sei que, não sei qual das, eu sei que é inconstitucional, mas já que está aqui eu vou votar. Pô, vereador, se é inconstitucional, o senhor não pode votar, né? Teve reunião dos Santos do Conselho e o Pérez, eu achei que o Pérez tinha que se defender do Conselho. Eu torcia para que ele se defendesse, né? Porque eu sou um cara que era o Clear. Aí o Pérez mandou um funcionário, Volpato, o Conselho falou, não. Aqui no artigo diz que só conselheiros podem participar de reunião. Então, tal. Aí eu achei que alguém no Conselho Gestor do Pérez ia se defender, porque se eu estou no Conselho Gestor, eu vou lá. Eu pego o Volpato, dá aqui a defesa. Vocês me dão 10 minutos aqui? Fica aí vendo a coisa, eu ia lá defender. Aí os caras do Conselho Gestor não foram, ficou sem defesa. Então, quer dizer, mas aí é aquela coisa, não é porque é inconstitucional que tu tem que votar. Se eu sou vereador, olha, eu acho que a dessa tinha que ser penalizada mesmo, sim, mas isso aqui está errado, nós não vamos conseguir nada com isso. Eu acho que eles tinham que pagar R$1.300 para as pessoas, sim, eu acho, mas entre o que eu acho e o que é certo, isso aqui é errado, voto para parecer desfavorável, porque eu não sou idiota, né? E outra coisa, tem um monte de advogado na Câmara que trabalha 10 anos, 20 anos, como o Sidney que já trabalhou lá, eu ia consultar, Sidney, isso aí que é constitucional ou não é inconstitucional? Voto contra porque isso aqui não vai passar, nem vão perder tempo, nem vão gastar folha. Sim. Então, olha, eu acho legal, a dessa tem que ser penalizada, mas eu não vou gastar folha, né, Moisés? Não tem como você passar uma lei que é inconstitucional, porque ela vai ter que ser vetada pelo prefeito. E se o prefeito não vetar a lei, aí ele corre o risco de ter algum tipo de sanção por conta de ter permitido que essa lei seja aprovada. Aí o prefeito veta, cai tudo nas costas do prefeito. Então, mas é isso que os vereadores estão fazendo, estão jogando para a torcida, estão brincando de legislar, estão brincando de, sabe assim, tem muito vereador lá que já está lá 8 mandatos, 9 mandatos, que na prática não vem fazendo nada pela cidade. Tem muito vereador que pega uma situação, que nem essa da balsa, 20 minutos da fila da balsa, e aí vai ficar se elegendo e se reelegendo em cima disso. Como tem vereador que se elege e se reelege em cima de cachorrinho, como tem vereador que se elege e se reelege em cima do laudêmio.
a 9, 10 mandatos e talvez fique mais mandatos. O Laudemir não fala isso, que o vereador foi falar, era barato o Laudemir. Aí lembraram, ficou caro. Então, ficou exatamente. Caro, então, assim, e aí o vereador fica jogando para a torcida, fica brincando de legislar, na prática... Tem uma cidade aqui que o vereador se elegeu por causa de cachorro, depois só faz 3 meses antes. 3 meses antes é ração grátis, é tudo grátis. Tem que fazer a vida toda, né? Porque aí ele fecha os pet shop lá de São Vicente. Ó, tinha que ser ração grátis. Aí todos os otários têm pet shop, fecharia os pet shop, a prefeitura não recolhe SS e o vereador dá ração. Agora só dá 3 meses de ração. O que acontece? Ele impacta todos aqueles pet shop da região que ele dá ração de graça, depois ele para de dar, né? Então, e a fiscalização que precisa ser feita, que essa sim é função do vereador, ela não vem sendo cumprida. Fiscalizar os números da prefeitura, fiscalizar esse bando de comissionado que a gente tem hoje na prefeitura, fiscalizar o pronto-socorro da Zona Leste, que eles chamam da Zona Leste, mas na verdade é o pronto-socorro do Macuco, que funcionava enquanto era pronto-socorro do Macuco, e aí agora que eles mudaram o nome, porque eles adoram mudar nome, né? A prefeitura vira Prefa, o pronto-socorro do Macuco virou pronto-socorro da Zona Leste, e aí a gente está lá com um prédio parado, ou seja, sem funcionar há tanto tempo. Se entregou a piscina do Rebouças, que levou 6 anos para entregar a piscina do Rebouças, e ela já está apresentando problema. Imagina você que está aí me escutando do outro lado, imagina 6 anos para entregar uma piscina. Aí eu não quero falar, mas eu já vou passar, porque assim, é assustador. Eu sinto dizer para vocês que todo esse esforço de recomendação dos legisladores, principalmente esse lá do Guarujá, de ver um dos problemas mais crônicos da região. Aliás, olha, a pauta bem dirigida, destino, hein? Destino bom. 2 grandes problemas crônicos da nossa região, e particularmente envolvendo Santos, que é essa mazela dos moradores de rua, e entre estes os mais agressivos por causa das drogas, e os que poderiam ser reintegrados, como deu testemunho Moisés, de um jornalista que ficou assim, por falta de oportunidade, mas conseguiu sair disso, e nada é feito para tentar separar o joio do trigo. O programa fechou nesse assunto. E era bom que fechasse também esse da travessia. Está crônico isso, a concessão é milionária que se dá e o serviço é péssimo. Não recomenda o gasto que se tem com essa concessão. E aí o cidadão vem para deixar muito claro para o Reis, que reclamou disso, dessa oferta de legislação só para fazer barulho, nada para resolver. Mário Sérgio, do Campo Grande. Ele acaba ajudando nesse destino bom do programa hoje, porque virou lei, é a Lei 4.622, de um projeto desse ano, projeto de lei 12 de 2019, que a Câmara sancionou, mandou para o prefeito, que pode vetar ou não. E o prefeito já disse, já mandei para ver como vamos fiscalizar esses 20 minutos. Parece que o prefeito Suma vai aprovar essa legislação. E ele, ao fazer isso, Filete, reinaugura desse tipo de legislação que é pirotécnica. Não vai funcionar, porque o problema é de organização do sistema de travessia, que não obedece nem à fiscalização. A dessa está carregada de multas e não atende à fiscalização. É desobediência civil que se pratica lá. Então tem que ver uma outra empresa para fazer o serviço. Tem que ver uma saída. Aliás, o deputado estadual reeleito aí, o Paulo Correia Júnior, fez uma sessão pública ventilando até a possibilidade de chamar licitação nacional para uma outra empresa. Entre para pegar a concessão do serviço de travessia. O que não dá para fazer é para 10 minutos de travessia com o seu carro, você levar 40, 1h40 para conseguir acessar o lado do mar, o lado do Guarujá. Está aí um dos problemas que agora vai virar pirotecnia, como disse bem o Moisés. Ainda vão fazer festa que aprovaram um negócio desse, como se estivesse fazendo alguma coisa para melhorar a travessia do Guarujá. Morador de rua é fogo, né? Muitas perguntas, muitas participações. O Fernando da Praia Grande. Eu sou o Fernando. Abraço para o Moisés, abraço para o Sidney. Parabéns pelos programas que vocês têm feito aqui na TV Com assuntos relevantes e atuais. Praia Grande lotada de moradores de rua também, Filete. Parece que eles ficam trocando de cidade. Expulso de Santos. Ninguém falou que expulsaram de Santos, não. Nem pode. Expulso de Santos veio para Praia Grande e vice-versa. Na minha rua, minha vida o projeto. É o Fernando da Praia Grande. Muito obrigado. A Alcideia, boa tarde. Assistencialismo, não. Esmola tem que terminar. Muita gente sem fazer nada, só atrapalhando. Concordo com Moisés.
E você também, Filete, que não quiser a sua opinião. Muita gente abordando mulheres e crianças. Nós pagamos impostos, temos que ficar em casa. Pra mim. Não. A gente perdeu o amor, né, Filete? Você entender que numa cidade, aquele que é o mais vulnerável, você não tem que olhar com uma outra forma, você não tem mais amor, né? O ser humano para você vale enquanto estiver embaixo do seu teto. E se for filho? Porque eu sei de casais aí que tem um ódio secreto um do outro, que é um dos grandes problemas, grandes casais da sociedade. Há um grave problema aqui. Quando vazar aí, não é igual vocês, tá todos ligados ao Santos Futebol Clube. Há um grande problema familiar aí, que só escapa os filhos. Nem marido e mulher hoje é uma falsidade, meu irmão. Não, calma. É uma falsidade. Hoje é pai e filho, mãe e filho. Olha lá. E muito pai irresponsável, hein? Esses que não assumem a paternidade, nem me falam num cidadão desse. Por favor, nem ponha isso na pauta. Paternidade irresponsável. Então está faltando amor, nós vamos ter que enfrentar isso. Nesse assunto, tirando o amor fora, eu concordo com ela. Sim, não tem que dar assistencialismo. Não, ela não falou isso. Se puder chutar, quem está trabalhando para você passar, chute. Ela não falou isso. Chute. Ela falou que, boa tarde, o assistencialismo, dar esmola, tem que terminar. Não, pior ela acha que tem que fazer um trabalho. Portugal teve um problema crônico com drogados, até de morte. Latrocínio. Eles tiveram que dar assistencialismo. Arrumaram umas casas meia boca, só com teto, o mínimo para comer, e há um trabalho lá tentando tirá-los das drogas, não com violência, convencendo. Até falando, o Gilson falou em Ocidente, começa a dar uma droga de menor potência, para ver se o cara vai largando, até não precisar mais da droga. E muitos já saíram desse tipo de assistencialismo. Porque senão tu corre risco na rua de sofrer um latrocínio para manter o comércio da droga. É terrível isso. Ela não falou isso, ela falou que o poder público tem que intervir e tal, mas que ela acha que quanto mais der esmola, as pessoas vão ficar na rua. Ela de repente tem uma filha vulneráveis pequena, estão em situação ela de repente, por exemplo, tu não conhece a pessoa, de repente ela leva uma netinha, uma filha para a escola, passa nessa região perigosa, é chato, né? Correndo risco. Bom, tem uma notícia triste aqui, acaba de falecer o ex-vereador de São Vicente, Diogo Batista, acidente de moto, né? O Diogo Batista, parente do Luciano Batista, que também é nosso comentarista aqui. Puxa. O Diogo Batista, que foi vereador de 2008 a 2012 pelo PP, né? Acho que era partido do Beto Mansur, o PP. 41 anos, na Prefeito José Monteiro, altura do 438. Jardim Independência, São Vicente. Um acidente de moto, né? Ontem perdemos uma ciclista aqui no Canal 3. E hoje o Diogo Batista, nossos pesares aí para a família, né? Terminar o programa de hoje sem música, né? Em relação, né? Um ex-vereador, contribuiu para o poder público, também na família do Luciano Batista, nossos pêsames aí, mais uma notícia de acidente nas cidades que vão ficando cada vez mais cinzentas, mais violentas no trânsito, né, Moisés? É uma pena, a gente só pode desejar aí os nossos sentimentos aí para o Luciano Batista, para a família do ex-vereador, né, que eu recebi essa notícia hoje de um funcionário público de lá, me relatando o que realmente tinha acontecido, e é uma pena, né, que a gente aconteça e que a gente tenha esse trânsito extremamente violento, né, que hoje tem. Hoje é a lei do mais forte, né? Se você está de caminhão, você é mais forte que o carro, que é mais forte que a moto, que é mais forte que a bicicleta, e infelizmente as pessoas que estão nas motos e nas bicicletas seguem morrendo sem que muito seja feito, né? Na verdade, muito pouco vem sendo feito para tentar também minimizar essa situação. O interessante é que a gente não pede a total solução desses problemas, mas pelo menos que algo seja feito para que seja minimizado, né? E hoje, infelizmente, nem esse mínimo vem sendo feito. Eu fico imaginando os grandes gestores, os grandes políticos, né? As grandes mentes, né? que já governaram Santos, quando elas olham para esses gestores que a gente tem hoje na cidade, para esses vereadores que a gente tem hoje na cidade, não todos. Não são todos, hein? Tem muito vereador trabalhando tem muito vereador tentando fazer um bom trabalho, mas a gente tem alguns vereadores ali que realmente assim continuam só jogando para a torcida. A gente tem alguns gestores hoje que estão brincando de governar, e quem sofre com isso acaba sendo sempre o lado mais fraco, que é a população. Cine Pereira Costa, a lei dos 20 minutos de espera na balsa é sancionada pelo Guarujá, né? Então a lei foi sancionada na segunda-feira. E também a Câmara de Santos aprova o projeto que proíbe bebidas alcoólicas próximas às universidades santistas. Projeto da sessão ordinária de segunda-feira, dia 16, a autoria do vereador Bruno Landi, né? Então, criado, estimula de um raio de 40 metros em torno das instituições
tem restrição no comércio de bebidas alcoólicas, né? E também coibir a aglomeração de pessoas em torno da universidade. O vereador Bruno Lee afirma que a situação prejudica o trânsito e o entorno dos moradores, atingindo criminalidade na região. Olha, eu vou ter mais responsabilidade para refletir sobre essa notícia do afastamento por distância da venda de álcool nas escolas. Por quê? Uma pesquisa do Drauzio Varela, que se transformou num médico de novela, ele pesquisa todos os assuntos, já ajudou em roteiro de filme. Hoje o médico Paunelli que é meu amigo. Não, imagina, é o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora, nem falo mais nada. Que é uma frase dele. Ele não aceitou ser dono do Objetivo para fazer a carreira médica. O Drauzio, que tem um trabalho sério de ir nas faculdades, palestrar e faz uma pesquisa que vira roteiro de filme. Imagina, se uma pesquisa vira roteiro de filme, é algo que tem que ser levado sem leviandade. Ora bolas. Enfim, mas ele é esse médico de novela, ele não é só um médico de dentro de um consultório. Não. Enfim, é isso que eu quis dizer. Se você entendeu como é um médico como estrela, uma pecha, né? desculpa, é um artista, né? Pode ser, é um artista, exatamente. Artista, virou exatamente. Artista. É um artista, e é um bom artista, inclusive por misturar a ciência da medicina com um entendimento que chega a todos. E ele colocou uma metáfora animal para explicar o problema do álcool. O problema das drogas em gerais, a nicotina, o Exa que ele pesquisou, ele falou que o álcool é como um escorpião. Você não adianta ter um escorpião como um mimo, porque o final dele é picar e é matar. Ele não tem outra natureza, não tem como você ter carinho com o escorpião. E o álcool não tem outra natureza. O fim do alcoolismo, por mais que você controle, tenha uma força, o final, se você não tem uma boa recomendação de como usar bebidas alcoólicas, o final é você passar muito mal com o problema do vício. E a nicotina, que vou botar os ratos, né, que ele chama, quem usa a droga, principalmente o êxtase e a nicotina, botaram comida e a droga, quem era viciado em êxtase e nicotina não ia na comida, mesmo com fome o rato, ele ia para droga. Então são drogas sérias, drogas que comprometem o comportamento da pessoa ao longo do uso delas. Então, Filete, desculpa, antes de afastar do local de comprar bebida, a própria universidade tinha que assumir a responsabilidade de começar uma campanha dentro dela, levando psicólogos. Mas não é só da universidade, sim, mas tem o entorno, né? Não tem melhor trabalho que esse de conscientização. Como que eu não esqueço essa metáfora trazida pelo Varela do escorpião e do rato? Ele animalizou a metáfora. Sim. O álcool é como o escorpião, as drogas é como o rato. Como que eu não esqueço disso? Portanto, tem que impactar. E impactar com campanhas que sejam pessoais. Não adianta essa campanha também de vídeo, áudio e tipo Marlboro, que ninguém largou de fumar porque tinha lá a imagem do cara depois com câncer, o cara que foi do Marlboro. Aliás, atrás do cigarro tem essas fotografias, teve esse tipo de campanha e falou assim, poxa, eu compro e não viro nunca para ver aquilo. Quer dizer, não é por aí, são campanhas presenciais, campanhas diárias, campanhas levando psicólogos, levando debates, levando seminários para dentro da faculdade, e a faculdade assumindo o primeiro compromisso de afastar do álcool, não é distanciar a venda do álcool, é para fazer os alunos se afastar do álcool. Distanciar não é o suficiente. Laurindo, excelente programa, parabéns, doutor Sidney Costa. Alcideia, calma, Sidney, o risco é grande ele estar na rua, além de deixar a cidade um lixo. Uriel Vilas Boas, parabéns pelo programa. Sobre morador de rua, qual o projeto que não se limita ao assistencialismo ou repressão na nossa região? Então ele está reclamando aqui dos nossos projetos. E a Regina, psicóloga, mandando um abraço. A Rosa, eu vi no Facebook do Moisés, concordo com ele, essa Câmara tem que ser renovada em 100%. Não digo 100 também, tem gente trabalhando, né? Seria bom, chega, tem muita gente velha lá. Tá certo. Bom, então, Moisés, temos que encerrar o programa aqui. Uma excelente participação de vocês aqui com temas atuais, né? Morador de rua, questão do aeroporto, que a gente não comentou, mas questão das balsas. Enfim, né? Tivemos eu concordo com a Regina, né? Eu acho que a Câmara tem que ser renovada 100% e não que não tenham vereadores que hoje façam um bom trabalho. Mas eu acho que a renovação na política, como em todas as áreas da vida, ela é fundamental. A partir do momento que você já foi vereador, já deu a tua contribuição, sai e deixa espaço para que uma outra pessoa entre e possa dar também a contribuição para que a gente não aconteça o que a gente tem hoje,
essa inversão de você ter um vereador a 9 mandatos dentro da Câmara Municipal de Santos. Você quer uma oxigenação? A oxigenação é fundamental. Eu acho que se você tiver 1, 2 mandatos, eu acho que já é o suficiente, né, quando você pensa num vereador, num deputado, para você dar a tua contribuição. Ele vai para deputado se ele fez um bom trabalho, sim, e senão ele acaba saindo naturalmente da política, né? Então eu acho que a renovação sim, né, de 100%, apesar de eu poder até citar um vereador, eu vou até citar um vereador, porque a gente bate nos vereadores, né, mas eu vou citar. Hoje tem um vereador que faz um excelente trabalho na Câmara, não sou amigo, não devo nada a ele, nem ele a mim, que é o Fabrício Cardoso. Esse é um vereador que faz um bom trabalho dentro da Câmara Municipal de Santos. Um trabalho de fiscalização, que foi o vereador que entrou no túnel para conhecer a situação que estava lá. Então, assim, mas mesmo o Fabrício fazendo um bom trabalho, eu acho que a Câmara precisa ser renovada, talvez o Fabrício tenha direito a mais um mandato e aí, naturalmente, ele vai seguir a carreira dele, né, dentro da política. Sidney Pereira, estourou o tempo. Muito obrigado por ter vindo mais um programa. Então, ó, o Heraldo, o Tupi, o Décio que esteve conosco, a Adriana que está sofrendo lá com a mãe dela no hospital, o Écio que eu estou numa briga de plágio com ele, mas é no amor, ó, o Guto Brito, que tem sido muito frequente com a gente, o professor Aristides amanhã, em Turismo e Hospitalidade no programa, e ele, para não passar em branco a Páscoa, eu trouxe para o seu staff, para a Gisele, para a Amanda, para o Reale, também trouxe para você. Muito obrigado. A indiscrição é que o Moisés estava lá, ele não se comoveu, eu falei, pô, estou lembrando da Páscoa, ele estava lá na loja, ele estava comprando isso, ele vai ficar sem, só por causa disso. Ele não se comoveu, ficou duro lá e tal, aí eu falei, ele não está curtindo a Páscoa. Sidney Pereira Maguila, o poeta, mandou um abraço para a cidade inteira, se sintam abraçados. O garoto do amor, né? Vamos levar ele para distribuir amor dentro do túnel lá. O homem que Estou com medo dessa palavra, o homem que casou 3 vezes. Estão com medo? O homem que casou 3 vezes, se dá bem com as mulheres. E casa amanhã se gostar, porque não tem problema em amar, não. Eu acho que é o duro. O homem casou 3 vezes. E vai casar 4 se achar. Não, se eu estiver amando, não tem problema nenhum. Nem que seja paixão. Sidney Wagner Love Maguila, poeta. Uma boa tarde para vocês. Um excelente dia. Fiquem com Deus e com a nossa sexta programação. Muito obrigado.